Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem por aí? Sim, por aqui também. As pessoas perguntam, por que você fala bom dia, boa tarde ou boa noite? Por uma questão simples. Eu não sei se você vai assistir esse encontro aí num domingo à tarde, uma segunda-feira de manhã, na madrugada de quarta para quinta, ou numa noite agradável de sábado. Em vez de sair para a balada, divertir-se, você vai assistir uma aula de matemática, ou de química, ou de biologia, ou de língua portuguesa, não sei. Então, por isso, bom dia, boa tarde e boa noite. A educação online, chamada de EAD, o ensino à distância, é atemporal. Não tem manhã, não tem tarde, não tem noite, não tem dia, não tem nada. Você assiste a hora que você quiser, várias vezes, se preciso for. Certo? Então, antes de começarmos com mais um tópico biruta, adivinhe a nossa vinheta, por favor. Então, qual é o tópico de hoje? O tópico de hoje é uma das coisas birutas. Tudo aqui é muito biruta. Você sabe que a matemática é toda biruta. Mas hoje, ela tornar-se-á mais biruta ainda. Função modular. Ou módulo da função. Também chamado de, olha que bonitinho isso, valor absoluto. Valor absoluto. Quando você fala em valor absoluto, é o valor de um número sem o sinal. Ou seja, é o valor dele mesmo. Parece bobo isso, mas vamos lá. Aqui está o zero. Todo mundo convencionou que o zero é a referência. E daí alguém disse, olha filhinho, tudo que for à direita do zero é positivo, tudo que for à esquerda é negativo. Isso é uma convenção que já foi feita há séculos. Como esses dias um professor disse, eu achei muito inteligente, um colega nosso. Essas coisas já foram todas inventadas, você não precisa inventar nada de novo, é só aplicar. Pitágoras já fez o que tinha que fazer, Pascal já fez o que tinha que fazer, o seu amigo lá, Clapeyron, do PV igual a NRT, já fez o que tinha que fazer, é só aplicar, é só aplicar. No século XXI, não precisamos inventar mais nada, é só aplicarmos o que os caras já inventaram. Então, uma pergunta boba. Se eu andar 5 metros para cá, muita gente vai dizer que é mais 5. Mas se eu andar para lá, será menos 5, o que é uma grande bobagem. Como é que eu vou andar menos 5 metros? Eu não tenho como andar menos 5 metros. Sempre será 5. Então, o que é valor absoluto? É justamente esse tamanho aqui. Ou seja, daqui para cá tem 5, daqui para cá também tem 5. Ele só é menos porque ele está indo para o lado esquerdo, mas é uma questão de convenção de sentido apenas. Então o valor modular diz para você qual é o valor absoluto do número, sem a porcaria do sinal dele, certo? Então, como é que isso é representado? Olha que bonitinho. Com 2 barras verticais. Essas barras em torno de x dizem estamos trabalhando com o valor absoluto do x, ou seja, o valor dele mesmo. Isso aqui tem uma definição muito boa. Será o próprio x se ele for maior ou igual a 0. Ou seja, se você colocar aqui dentro 6 positivo é maior ou igual a 0, então ele vale o próprio 6. Claro para todos? Mas será menos x se ele for negativo. Ou seja, põe um menos 4 aqui dentro. Menos 4, ele ganha um mais um menos. Menos com menos vira o próprio 4. Então, lembrem, se ele já for positivo, continua positivo. Se ele for negativo, ele ganha mais um sinal de menos na frente. Menos com menos acaba tornando ele positivo. Claro para todos? Então, a pergunta que eu faço aos senhores é uma pergunta simples. Quem é o módulo de 7? 7. Quem é o módulo de menos 7? O próprio 7. Entendeu? Então, se eu andar para a direita 5 metros, eu andei 5 metros. Se eu andar para a esquerda 5 metros, continuo andando 5 metros. Eu não ando 5 metros negativos. Eu só coloco o sinal de menos para dizer que é uma convenção, dizer que é para o sentido contrário, ou seja, para a esquerda do zero, que é a nossa referência. Claro para todos? Mas o valor absoluto é o valor dele mesmo. Claro para todos? Até aí foi? Sim. Quando que isso complica? Complica quando os caras fazem algo assim. Filhinho, quais são os valores que satisfazem essa igualdade?
Então, eu vou dizer uma coisa importante, eu já disse isso 1 milhão de vezes, vou dizer de novo, se você ouviu muito bem, se você ouviu e absorveu, melhor ainda, mas se você nunca ouviu, por favor, ouça. Isso aqui é chamado equação. Equação vem lá do latim equatio, que quer dizer justamente o que está aqui, ó, igual. Se um lado é igual ao outro, e a banca está dizendo que isso é igual, porque a banca disse isso é igual, então você tem duas alternativas. Alternativa número 1. Ou o x mais 1 é o próprio 3, já que é igual. Ou alternativa número 2, acabamos de ver o tal do módulo. X mais 1 será... Pergunta, quais são os números cujo módulo é 3? Bom, o próprio 3 positivo e o quê? Não, a menina loira de cabelo curto, o quê? Isso, menos 3. Então, quando a banca te der algo assim, e disser que essas coisas são iguais, cria dois caminhos. O primeiro, no qual isso daqui é exatamente igual a isso daqui. Já que a banca diz que é igual, então é igual. X mais 1 é igual a 3. O segundo caminho é, você mantém isso, e daí muda o sinal desse. Certo? Então, vamos ver se funciona. X será 3 menos 1, ou seja, o x será 2. E aqui o x será menos 3 menos 1, o x será menos 4. Vamos ver se funciona. Se eu colocar o 2 aqui, 2 mais 1, 3. Ok, funciona. Funciona, esse passou. Se eu colocar menos 4 mais 1 vira menos 3. Módulo de menos 3, o 3, então funciona também. E só tem essas duas soluções. Então lembre, quando o assunto é equação igual, só tem duas soluções. Uma para quando esse cara for positivo, que está aqui, e a outra para quando esse cara aqui for negativo, que está aqui. Claro para todos isso? Então, insistindo, você mantém o que está dentro do módulo exatamente como está, está aqui, ó. Você mantém isso exatamente como está e iguala a ele positivo. Depois se mantém exatamente como está, iguala a ele negativo. Claro para todos? Sim, sim. O grande problema é se a banca lhes pedir inequação. Daí a coisa fica um pouco mais complexa. Não é difícil, fica um pouco mais complexa. Inequação, lá do grego, desculpe, do latim, inequatio. Equácio a gente viu que é igual. Prefixo in ou prefixo i quer dizer diferente de. Certo? É a negação de equação. Então é algo que não é igual, mas não é diferente. Cuidado. É algo assim. X mais 1. Quando que x mais 1 vai ser menor do que 3? Então essa é a pergunta. Quais valores que eu coloco aqui que serão menores do que 3? Então, se não tivesse a porcaria do módulo, seria fácil. Eu coloco 0. 0 mais 1 dá 1, é menor do que 3. Se eu colocar 1, 1 mais 1, 2, 2 menor que 3. Se eu colocar 3, já passa, não funciona. Mas se eu colocar menos 1 mais 1 dá 0. 0 menor do que 3. Ah, então peraí, vou ter duas soluções de novo? Sim, duas soluções. Na primeira, mantém exatamente o que está lá e repete. Opa, desculpe. Sai o módulo. Sabe que fazer as coisas dormindo dá nisso? Repete o que está lá. X mais 1 menor do que 3. E daí resolve. X tem que ser menor do que 2. Então qualquer coisa menor do que 2, se eu colocar lá, funciona. 0, 0 mais 1, 1 menor que 3. Mas se eu colocar menos 4 é menor do que 2. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Módulo menos 3 é 3. E menos 3, que vira 3, não é menor que 3. Então temos um problema. Então eu preciso de uma segunda solução. X mais 1. Lembre que aqui, quando é módulo, às vezes é 3, às vezes é menos 3. Então aqui vira menos 3. Cuidado agora. Cuidado com o sentido da desigualdade. Quando o assunto é inequação e um dos lados vira negativos, tem que inverter a desigualdade também. Cuidado com isso, é pegadinha boa. X tem que ser maior que menos 3, que já estava aqui, e o mais 1 passa a ser a menos 1. X maior que menos 4. Então, qualquer coisa no intervalo de menos 4 até 2 eu posso colocar aqui. Menos o próprio. Então, cuidem. Como é que ficaria a tal da reta solução?
Aqui está o 0, aqui está o menos 4 e aqui está o mais 2. Então, olha que bonitinho. Nós teremos bolinha aberta no menos 4, bolinha aberta no mais 2 e qualquer coisa aqui no meio. Então, lembrando, por que bolinha aberta? Porque ele só pediu menor. Se tivesse menor ou igual, você fecharia a bolinha. Então, menos 4 poderia. Então, vamos tentar pegar um valor aqui no meio. Menos 3,5. Menos 3,5 é maior do que menos 4 em módulo, concorda? Menos 3,5 mais 1 ficaria menos 2,5. Em módulo, 2,5. 2,5 é menor do que 3. Então, funcionou. Claro para todos? Então, lembre, vamos fazer isso desde o começo. Quando o assunto é inequação, ou seja, nas inequações eu sempre tenho menor, maior, menor igual ou maior igual. Nunca tenho só o igual. Por isso que é inequação, ela não é igual. Ela é menor, maior, menor ou igual, maior ou igual, certo? Não é só simplesmente igual. Eu tenho duas soluções de novo. Repete o que está aqui embaixo e repete o que está aqui do lado direito. Ok, acha lá 2. Segunda solução, repete o que está aqui e aqui, e inverte o sinal desse cara aqui, que vira menos 3, e inverte a desigualdade. Se ele é menor, passa a ser maior. Então veja, aqui está o bico do pato, passa a ser a boca do jacaré. Claro, para todos isso não tem como errar. Ou seja, qualquer coisa maior do que menos 4, menos o próprio, bolinha aberta, e qualquer coisa menor que 2, menos o próprio. Então, como não tem igual, a bolinha fica aberta. Claro, para todos. 0 é a solução? Claro que é, está bem no meio. Ó. 0 mais 1 daria 1 em módulo 1 mesmo, 1 é menor do que 3, ok. Qualquer coisa maior do que 2 não funcionaria. Por exemplo, 5. 5 mais 1, 6. Em módulo 6 mesmo. 6 não é maior do que 3, menor do que 3, então não funcionaria. Claro para todos isso? Sim, sim. Cuide. Cuide, porque inequação é um troço biruta. Vamos pegar mais um caso, que é um caso bonitinho que as bancas adoram cobrar. Por exemplo, x mais 1 tem que ser maior do que 4. Até agora há pouco era menor, lembra? A pergunta, qual é o número que eu coloque lá que vire maior do que 4? Bom, o cara pensa, qualquer coisa. Não, qualquer coisa não, porque 0 não adianta. 4 sim, 4 mais 1 fica 5. Mas será que são só esses? Então vamos lá. Solução número 1. Repete exatamente o que tem lá. X será maior do que 4 menos 1. X maior do que 3. Qualquer coisa maior do que 3 funciona. Na segunda solução, x mais 1 menos 4. Cuidado com a desigualdade. Fica assim. X tem que ser menor que menos 5. Por quê? Lembre que valores menores do que menos 5 são menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Claro para todos? Porque estão cada vez mais para a esquerda lá. Se eu colocar, por exemplo, menos 3 mais 1 fica menos 2, cujo módulo é 2, que não é maior do que 4. Ah, agora eu entendi. Então, bem devagar. Então, a solução está aqui. Aqui está o nosso 0, aqui está o menos 5 e aqui está os 3 positivos. O que a solução nos disse? Qualquer coisa maior do que 3, menos o próprio, e qualquer coisa menor do que 5, menos o próprio. Então, quem é o nosso conjunto solução? O x tem que ser qualquer coisa maior do que 3 ou menor do que menos 5. Claro para todos isso? Não é o meio dos dois, é para fora dos dois. Qualquer coisa para lá, até mais infinito. E qualquer coisa para lá, até menos infinito. Claro para todo mundo isso? Cuidado. Cuidado com isso. Claro para todos? Sim, sim. Daí tem talvez a melhor pegadinha da banca. Talvez a melhor pegadinha da banca. Quando que x mais 1 vai ser igual a módulo de x mais 4? Quando que o módulo de x mais 1 igual ao módulo de x mais 4? Muita gente vai pensar o seguinte. Na primeira solução, eu arranco o módulo, como sempre arranquei. E você dá de cara com isso.
um número mais 1 vai ser o mesmo número mais 4. Ué, não tem solução, não existe isso. Como é que eu vou somar um número a 1 e somar o mesmo número para a 4 e dar o mesmo valor? Então, essa solução não existe. Daí o cara pensa, vou parar aqui. Não, claro que não, velho. Tem a outra solução, que é a solução número 2. X mais 1 igual a... Agora que é o grande pulo do gato. A solução número 2 é pegar esse cara e inverter. Não é x menos 4 em cabeça de mamão. É menos tudo aquilo lá. É o oposto do que está lá dentro. Não é só do x. Então, na verdade, esse menos vai distribuir para todo mundo. Vai ficar menos x menos 4. Ou seja, x mais x será menos 4 menos 1. 2x menos 5. Só tem uma solução, que é menos 5 meios. Então, a única solução possível é menos 5 meios. Quem é menos 5 meios? Se for fazer em número de gente, menos 2,5, concorda? Menos 2,5. Menos 2,5 mais 1 fica menos 1,5, cujo módulo é 1,5. Menos 2,5 mais 4. Quanto? Menos 1,5, cujo módulo é 1,5 também. Então, só o único número que faz com que isso seja verdade é menos 5 meios. Não é porque, olhando só essa solução, não há nenhum x que satisfaça, você acaba o problema aí. Muita gente, às vezes, coloca lá como alternativa C, não há solução. E o cara pensa, é verdade, claro que há. Se você olhar isso aqui como módulo. Então, pense, esse aqui continua sempre como esteve. X mais 1 em módulo, o lado esquerdo sempre continua x mais 1. Você vai trabalhar sempre com o lado direito. Primeiro sem o módulo e depois com ele todo mundo negativado. Todo mundo negativado. Não é x menos 4, é menos x menos 4. Claro para todos? Sim. Então cuide com função modular. Daqui a pouco voltamos com outro assunto tão polêmico quanto. Dá uma respirada, porque claro, eu vou, mas eu volto. Enquanto isso, não perca a cabeça jamais. Grande abraço. Fui!